Oi pessoal, aqui quem tá falando é a Márcia e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre a questão do abuso sexual na infância. Então é assim, ó, tem tido muita polêmica aí sobre essa questão da educação sexual nas escolas, se deve, se não deve, e aí, assim, a gente já faz um trabalho sobre isso há muito tempo, e o que a gente vê é que quando se faz uma palestra numa escola falando sobre a questão do abuso sexual, a tendência é sempre ajudar, porque o abuso sexual, ele acontece principalmente dentro de casa. Então, assim, de cada 4 casos, 3 aconteceram dentro de casa. E a criança, ela é abusada por uma pessoa muito próxima dela. Ela não é difícil acontecer um caso de abuso sexual que é uma pessoa estranha. O mais comum é ser uma pessoa próxima, que é o pai, o padrasto, um tio, o irmão, o avô, um vizinho. Então, assim, ele costuma acontecer dentro de casa. E normalmente, as famílias onde acontece o abuso sexual, é muito comum que eles queiram, óbvio, esconder o que está acontecendo o abuso sexual. Então a escola acaba sendo um espaço onde a criança pode encontrar ajuda para denunciar a história de abuso sexual dela. Só que ela só vai falar sobre isso se ela ouvir alguém falando também, entende? Por quê? Porque a criança, ela tem vários comportamentos em relação ao abuso. Ela tem vergonha, ela tem medo de contar, porque o agressor normalmente agride, ele ameaça, né? Ele faz ameaças à criança para que ela não conte. Então a criança, ela tem muito medo de falar sobre o que está acontecendo em casa, assim, de uma forma espontânea. Mas quando a escola aborda esse tema de uma forma, lógico, né, coerente com a idade de cada criança, de uma forma educativa, pedagógica, a tendência é da criança se sentir segura e falar sobre isso com a professora ou com o profissional que abordou sobre o tema. Então, por isso que a importância de falar sobre a questão do abuso sexual, da violência, né, dentro de casa. E não é só o abuso sexual. Infelizmente, a criança sofre violência dentro de casa, ela não sofre violência na rua. Então, onde ela apanha é dentro de casa, onde ela é abusada sexualmente, dentro de casa, aonde ela sofre violência psicológica, dentro de casa. Então, assim, e essas famílias, elas fazem isso e não tem estrutura para ajudar, não tem uma estrutura para procurar apoio, procurar ajuda. Então, essa mãe, às vezes ela até sabe que a criança está sendo abusada, ela desconfia, ela tem algumas dúvidas, mas ela não sabe onde procurar ajuda. Normalmente é difícil de encontrar ajuda, porque a gente não tem lugares apropriados para isso. Então, assim, essa mãe, ela não procura ajuda, ela não vai atrás de apoio. Então, o que acontece? O abuso, ele pode durar anos e anos e anos, que é o que normalmente acontece, né? Uma criança, normalmente o abusador, ele abusa durante anos de uma criança, porque depois que ele fez a primeira vez, ele vai continuar fazendo isso, 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? Assim, isso vai de acordo com cada história. Daí a importância de a gente falar sobre isso, de denunciar, de procurar ajuda, de conversar sobre essa questão do abuso sexual. Eu sei que é um tema ruim, que as pessoas acabam não gostando muito de falar sobre isso, mas é necessário, porque quem sofre com isso, quem sofre as consequências do nosso silêncio é a criança, porque ela não tem onde procurar ajuda. Então, assim, quem vai sofrer a consequência do abuso sexual? A criança. Quando a gente não denuncia o abuso sexual, quem sofre a consequência disso? A criança. Para o agressor, é ótimo que a gente faça isso, entende? Daí a importância da gente estar falando sobre isso sempre.